assistindo, né? Nossa aula de número 1 do nosso curso de carreiras policiais. Então, hoje nós vamos trabalhar a nossa lista de exercícios, que é o material que vocês têm em mãos aí, o arquivo, né? Vocês têm em mão. Hoje nós vamos trabalhar os 10 primeiros exercícios da nossa lista de exercícios e vamos também trabalhar o outro arquivo que vocês têm aí a respeito de princípios, né? Tem missão fundamental do direito penal, fato, agente do fato, pena. Então vamos falar um pouquinho a respeito desses princípios, né? Princípio da proporcionalidade, Pedro, Terezinha, princípio da proporcionalidade. Você lendo aí, princípio da proporcionalidade, o que você pensa a respeito do princípio da proporcionalidade? Tem que ser uma pena proporcional ao ato individual? Pois é, o princípio da proporcionalidade, ele está aí dentro do quadro da missão fundamental do direito penal. Você está observando? Então presta atenção, proibição do excesso. O legislador não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico. Além disso, ao criar uma infração penal, a pena combinada deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. A observação que eu quero que você escreva no seu material é a respeito da pena mínima do homicídio simples, do tráfico de drogas e a pena mínima dos crimes contra a saúde pública. A pena mínima do homicídio simples, quando você pegar o artigo 121, você vai ver que a pena mínima é de 6 anos. Pena mínima é de 6 anos. Coloca aí. Homicídio. Artigo 121, você vai ver lá, pena mínima. Pena do CART, 6 anos. Agora, eu quero que você observe o artigo 273 do Código Penal. O artigo 273 do Código Penal. Qual é a pena mínima e que crime é esse aqui? Vou ler para você o artigo 273, que crime que é: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A pena mínima é de 10 anos. Pena mínima é de 10 anos. Então, observe bem que o legislador não houve uma proporcionalidade. Você mata uma pessoa, homicídio simples, pena mínima de 6 anos. E se você olhar o parágrafo 1º-A do artigo 273, você vai ver: inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos. Presta atenção. A pessoa falsificou um perfume, vai ter pena mínima de 10 anos. A pessoa pegou lá um perfume da Jequiti e falsificou. Perfume da Avon e falsificou. Pena mínima de 10 anos. A pessoa matou uma pessoa, pena mínima de 6 anos. Tem proporção? Continuando. Os saneantes. O que é saneante? Produto de limpeza, detergente. Então a pessoa faz aqueles produtos de sabão, de detergente, de amaciante, isso aí, vendeu sem regulamentação, falsificou, pena mínima de 10 anos. Houve o princípio da proporcionalidade aqui? O legislador teve proporcionalidade para colocar pena mínima nesse crime? Olha o artigo 33 da Lei 11.343, que é o tráfico de drogas. 33 da Lei 11.343, o tráfico de drogas. Qual é a pena mínima do tráfico de drogas? Dá uma olhada lá. Pena mínima é de 5 anos. Vê se tem proporção. A pessoa
falsificou um perfume, falsificou um batom, tem pena mínima de 10 anos. A pessoa fez tráfico de drogas, tem pena mínima de 5 anos. Então, houve aqui uma falha, não observou o princípio da proporcionalidade. Então, vamos observar que o princípio da proporcionalidade, ela tem essa vedação, essa proibição ao excesso. Essa proibição ao excesso. Observação. Primeira observação aí do seu material. Essa vertente do princípio da proporcionalidade também é conhecida como garantismo negativo. Sublinha garantismo negativo no seu material. O que vem a ser o garantismo negativo? Proibição do excesso é igual ao garantismo negativo. Coloque aí. Proibição do excesso é igual, puxa uma seta, o garantismo negativo. E o que vem a ser o garantismo negativo? Atende mais, coloque aí, atende mais aos interesses do réu. O que vem a ser o garantismo negativo? Então é um garantismo que vem atender mais aos interesses do réu do que da sociedade. Proibição do excesso. Então aqui proíbe, veda o legislador de criar esses tipos de figuras típicas desproporcionais. E qual é o objetivo aqui? É um garantismo. Qual garantismo, Terezinha? É um garantismo, o que você escreveu aí? Negativo. Que atende mais aos interesses do réu. Na letra B do seu material, proibição de uma proteção deficiente do Estado. O que vem a ser essa proibição de uma proteção deficiente do Estado? Como você olha aí no seu material, o legislador deve proteger de maneira adequada o Estado e a coletividade. Então, perceba bem que o Procurador-Geral da República fez uma ADI número 4.301 e essa ADI ela versa a respeito do crime de estupro. O crime de estupro é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, o crime de estupro é uma ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, ou a pessoa representa, ou o CAD. Quem é o CAD? Quem é o CAD? CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Sucessão processual. Bom, por que o Procurador-Geral da República entrou com essa ADI 4.301 que trata da ação penal pública condicionada no crime de estupro? Porque, geralmente, se a mulher vítima do estupro, ela não entra com a ação penal pública condicionada, quem pode entrar? Seus sucessores, o CAD. Mas vamos fazer de conta que foi um desses aqui o sujeito ativo do crime. Vamos fazer de conta que foi o cônjuge, ou o irmão, ou o ascendente, o pai que estuprou a filha. Então, entenda, vai haver aqui um quê? Impunidade. Vai haver uma impunidade. Então, proibição de uma proteção deficiente do Estado. Neste caso, o Estado está sendo deficiente, porque ele não está protegendo a vítima. Entendeu? Então, quando o Estado coloca que no crime de estupro é uma ação penal pública condicionada à representação, ele ali está protegendo de fato a vítima? Está? Não está? Porque pode acontecer
de não ter ninguém para representar essa ação. Então, a ação penal pública condicionada à representação, você está condicionando a alguém a representação daquele crime. E só depois daquela representação é que você vai investigar, que vai ter uma ação penal. Então perceba bem. Outro exemplo é o habeas corpus 126.292 de São Paulo, julgado dia 17 de fevereiro de 2016, que vem falar a respeito da execução provisória da pena. E o terceiro exemplo, que eu quero que vocês anotem, que não está no seu material, mas coloquem exemplo 3, é o mandado constitucional de criminalização. Mandado constitucional de criminalização. O que são mandados constitucionais de criminalização? São mandados que estão dentro da Constituição Federal. São mandados que estão dentro da Constituição Federal, exigindo que certas condutas sejam tipificadas. Então, desta forma, vai evitar uma proteção deficiente do Estado. Mandado constitucional de criminalização. Então, a nossa Constituição Federal, mais para frente eu vou citar os exemplos de mandados constitucionais de criminalização, mas você vai ver que lá na nossa Constituição Federal vai ter lá um artigo, em alguns incisos, pedindo para que se criminalize o terrorismo, a tortura, o tráfico ilícito de drogas. STF, quanto à execução provisória da pena, acompanhando o seu material. A execução provisória da pena é necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional da penal. Neste equilíbrio, deve-se atender não apenas os interesses dos acusados, como também da sociedade. Diante da realidade do intrincado e complexo sistema de justiça criminal brasileiro. Observação: essa vertente do princípio da proporcionalidade também é conhecida como garantismo positivo. E escreva no seu material que vem a ser o garantismo positivo. Se o garantismo negativo ele atende os anseios do criminoso, o garantismo positivo ele proíbe uma proteção deficiente da coletividade. Anota aí. O garantismo positivo, ele proíbe uma proteção deficiente da coletividade. Então, se o garantismo negativo, ele tenta evitar o excesso do Estado, perceba bem, o garantismo negativo, ele tenta proibir um excesso de punição do Estado, ele tenta vislumbrar uma proteção ali ao réu, mais direitos, mais garantias ao réu. O garantismo positivo, ele presta mais atenção à sociedade, presta mais atenção à coletividade, presta mais atenção ao sujeito passivo do crime. Então, olha mais para a vítima. Então, é uma proibição da proteção deficiente da coletividade. Vamos falar a respeito do garantismo penal. Proíbe. Oi? O garantismo positivo proíbe uma proteção deficiente da coletividade. Proíbe uma proteção deficiente. Ele não quer que a coletividade seja protegida de forma deficiente. Ele quer que a coletividade seja protegida de forma eficiente. Percebeu? Vamos lá. Expressões sinônimas de direito penal máximo. Observe bem, se cai na sua prova, direito penal máximo, entenda, maximalismo penal é a mesma coisa. Panpenalismo
penalismo, movimento da lei e da ordem. E aqui nós vamos falar a respeito da teoria das janelas quebradas, vamos falar da tolerância zero, que foi uma política criminal adotada em Nova York nos anos 90. Preste atenção nessa observação, virando aí o seu material, próxima folha. Para essa teoria, todas as infrações devem ser punidas com rigor, desde as mais simples até as mais perversas, não havendo espaço para princípios oriundos de política criminal. O que isso significa na prática? Lá nos Estados Unidos, uma universidade estava fazendo uma pesquisa a respeito, uma pesquisa científica a respeito da política criminal. E eles fizeram um experimento. Em um bairro considerado seguro, vamos supor um bairro nobre, eles colocaram um carro e abandonaram um carro lá, nesse bairro nobre. Fizeram a mesma experiência num bairro considerado perigoso, considerado de baixa renda, e abandonaram o carro lá. Bom, no bairro em que era considerado de alto índice de criminalidade, em menos de 36 horas, o carro estava totalmente depenado. O carro estava totalmente depenado. Enquanto no outro bairro, no bairro seguro, o carro estava intacto. Mas antes deles finalizar essa experiência, os próprios pesquisadores, antes de tirar o carro intacto do bairro nobre, do bairro seguro, eles quebraram uma janela do carro. Então o pesquisador foi lá e quebrou uma janela do carro e esperou por mais 36 horas. 36 horas depois, o carro estava totalmente depenado. Mas por que, professor? Por que no bairro considerado seguro, passou 36 horas, o carro estava intacto, e o pesquisador, antes de finalizar a experiência, ele quebrou uma janela, e depois que ele quebrou essa janela, 36 horas depois, o carro ficou totalmente depenado? Teoria das janelas quebradas. O que isso significa? Aí que surgiu essa teoria, a teoria das janelas quebradas, porque você quebrou a janela do carro nessa experiência. O fato de ter uma janela quebrada, quando você passa na rua e vê um prédio público ou uma casa particular com a janela quebrada, qual é a impressão que isso passa para você? Passa a impressão de quê, Cláudio? Abandonado, que não tem ninguém cuidando, que não está protegido. Então, quando a pessoa passa no bairro nobre e vê uma janela de um carro quebrado, ela pensa, aqui não está tendo policiamento, aqui não está tendo vigilância, porque no bairro de alta criminalidade eles já têm certeza, que lá não tem policiamento, que lá não tem segurança. Pegou? Agora, no bairro considerado que tem segurança, aparece um carro e agora está com a janela quebrada, vem a oportunidade. Então, em 36 horas depois, você depenou o carro. Teoria das janelas quebradas. A situação em que se encontra o local determina a sua criminalidade. É a mesma teoria que trata a respeito da teoria dos testículos despedaçados. O que significa a teoria dos testículos despedaçados? Significa, eu tirei o criminoso do seu habitat natural, eu tirei o criminoso da onde ele conhece, sabe a rotina, conhece as pessoas, sabe para quem vender o produto do crime, sabe a rotina, sabe a hora do crime, a hora melhor para se cometer tal crime.
Você tira o criminoso deste habitat, joga o criminoso em um habitat totalmente diferente, remoto, que ele não entenda. Mesma coisa, você despedaçou os testículos da pessoa. É o que vem essa teoria, a teoria dos testículos despedaçados. Você o quê? Você amputou a pessoa. Você deixou a pessoa ali fora do seu habitat, ela não consegue ter o mesmo sucesso de criminalidade do que no seu local de origem. A teoria das janelas quebradas, ela fala o seguinte: política de tolerância zero. Você sabe o princípio da insignificância? Esquece, não existe aqui na teoria das janelas quebradas. Não existe princípio da insignificância. Eu não vou adotar o princípio da insignificância para nada. Tudo vai ser punido. Política de tolerância zero. Não vai ter tolerância. Então, a pessoa cometeu um pequeno delito, ela já vai ter a certeza que ela vai ser punida. Ela vai pagar por aquele delito. Então, ela vai pensar duas vezes antes de praticar aquele delito. Foi o que foi adotado pela prefeitura de Nova York, final dos anos 80 e início dos anos 90, e lá resolveu. Eu não estou falando aqui que isso vai resolver aqui no Brasil, mas lá foi a realidade. Então, se cair na sua prova o que é a teoria das janelas quebradas, o que significa, agora você já sabe, que o caráter da falta de segurança, da falta de fiscalização, a falta de policiamento, ela tende a trazer um alto índice de criminalidade. Pegou? Então isso é a teoria das janelas quebradas. Que não é o bairro ser de rico ou ser de pobre que vai determinar que vai ter crime ou não, mas sim a sensação de impunidade. Porque a pessoa passou e viu a janela quebrada e falou assim: ninguém foi punido por ter quebrado essa janela. Vou pegar o toca-fita, vou pegar o pneu, e vou pegar o banco, vou pegar isso. Despenou o carro. Pegou? Teoria das janelas quebradas? Pedro, tá ligado? Beleza. Então coloca aí. Direito penal do inimigo. Puxa uma seta nessa observação da política criminal aí, essa primeira observação dessa página. Coloca aí, direito penal do inimigo, vírgula. Teoria das janelas quebradas, vírgula. Lei antiterror, no Brasil, lei antiterror. Que ano que foi feita a lei antiterrorismo? Sabe o número da lei? Anote aí, lei 13.206, lei 13.206 de 2016. O que teve no ano de 2016 no Brasil? O que teve ano passado no Brasil, ano 2016? Olimpíada. E o Comitê Olímpico, uma das exigências ali de segurança era que tivesse uma lei antiterror. Uma lei antiterror. Porque desde 88 a Constituição Federal pede para que seja tipificado, para que seja criada uma lei antiterrorismo. Mas só de fato foi criada em 2016 por causa das Olimpíadas. Foi na lei 13.260, perdão. 13.260 de 2006. 2016, do ano passado. Lei 13.260 de 2016, do ano passado. Lei antiterror. A respeito dessa teoria, coloque aí também lei de crimes hediondos. Lei 8.072. Lei 8.072 de 90. Olha aí, lei 8.072. Trata do quê? Crimes hediondos.
terrorismo. Crimes hediondos. Então, no Brasil, a gente tem essa aplicação do direito penal máximo. Tem aqui, com a criação da lei de terror, com a aplicação dos crimes hediondos. Então, são exemplos de leis brasileiras em vigor, em vigência, que tem o fundamento no direito penal máximo. Tem fundamento no direito penal máximo. A política de tolerância zero. Pegou aí? Ótimo. Abolicionismo penal. O que é abolição? Antigamente tinha escravos, depois teve a abolição da escravatura. O que é abolicionismo penal? O que você imagina? O que essa teoria sustenta? Teoria do abolicionismo penal. O que essa teoria sustenta? Ela sustenta o afastamento do direito penal. Abolicionismo do direito penal. Então entenda, a teoria do abolicionismo penal, ela entende que a sociedade não precisa do direito penal para resolver seus conflitos. Que os seus conflitos podem ser resolvidos na igreja, podem ser resolvidos com perdão, podem ser resolvidos de outra forma. A sociedade não precisa do direito penal. Então coloque aí, essa teoria sustenta o afastamento do direito penal para a resolução dos conflitos sociais. Essa teoria sustenta o afastamento do direito penal para a resolução dos conflitos sociais. E agora a gente vai para o nosso bloco número 2. Até daqui a pouco.